Existe, nesse momento, uma bomba relógio em curso no Brasil, que vai provocar efeitos super danosos sobre a nossa economia e sociedade. Uma bomba que responde pelo nome de Emenda Constitucional 95, ou como foi apelidada pelas pessoas quando ainda era uma proposta, a Emenda Constitucional, a PEC do Teto dos Gastos. A PEC do Teto dos Gastos estabelece um novo regime fiscal para o governo. Um regime onde as despesas primárias, que são aquelas que excluem as despesas financeiras com juros e vencimento da dívida pública, passam a ser limitadas pela variação do IPCA a partir de 2017. E seguem assim durante 20 anos. A princípio, uma ideia boa, certo? Afinal, todo mundo quer que o governo gaste menos, seja mais responsável, eficiente, moderno. A gente quer acabar com os privilégios, com a corrupção, com os esquemas. E é assim que foi vendida a PEC do Teto dos Gastos, como a solução para controlar o maior problema do país, o déficit fiscal, acabando com a gastança desenfreada do governo e trazendo de volta o equilíbrio das contas públicas para o país. Lindo! Mas vamos entender como ela funciona na prática? Vejamos esse pote de biscoitos aqui. E vamos imaginar que o pote de vidro seja o limite de gastos do governo e os biscoitos dentro do pote, os gastos obrigatórios do governo. Sim, porque o governo tem que cumprir todo ano vários gastos. E esses gastos não dá para mudar. Por exemplo, os gastos com saúde e educação são constitucionais. O governo é obrigado a gastar um percentual definido da sua receita com impostos com eles. Para quem tiver curiosidade, basta ler os artigos 198 e 212 da Constituição Federal. Tá lá. Tem também os gastos com os servidores que já se aposentaram, que você não pode cortar. Tem os contratos de longo prazo já assinados, que você não pode cancelar. Enfim, apesar de existir sim onde cortar, a margem é muito menor do que as pessoas imaginam. O fato é que o espaço vazio desse pote, esse que é a diferença entre o que o governo pode gastar e o que ele já tem comprometido, essa é a capacidade de investimento do governo, que no caso do Brasil é atualmente pífia. Mas vamos quantificar pífia para não ficar só no discurso vazio, como a maioria das discussões fica hoje em dia? Segundo esse gráfico da OCDE, que você está vendo na tela, a taxa de investimento brasileira, como percentual do PIB, está entre as 5 menores de 50 países estudados. Menos de 20% do PIB. Se a gente for pegar o quanto disso vai para a infraestrutura, aí o negócio fica feio de verdade. Mais ou menos em torno de 2% do PIB só. Se nós já tivéssemos um PIB potencial alto e uma alta produtividade da nossa economia, até tudo bem a PEC 95. Mas vamos ver como é que é esse gráfico aqui agora. O gráfico da nossa produtividade. A nossa produtividade é também uma das 5 menores entre todos os países estudados. Mais ou menos 1/10 da de Singapura, para se ter uma ideia. A gente não pode se esquecer que o mundo está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica, onde tudo que diz respeito à produção e infraestrutura está mudando. Os países que não acompanharem essa mudança vão ficar para trás em muito pouco tempo, numa velocidade que nunca aconteceu na história. E isso vai ter um impacto direto na produtividade desses países, fazendo com que a sua indústria fique ainda menos competitiva e os seus empresários e trabalhadores sejam incrivelmente prejudicados. Bem, para mudar a produtividade, tem que investir. E para investir, tem que ter espaço para investir. Algo que nos próximos 20 anos, por causa da PEC 95, o Brasil não terá. Na verdade, para ser mais correto, algo que o poder público não terá. E aí vem a crueldade da PEC, que ninguém está conseguindo ver. A PEC 95 ela estrangula a capacidade do poder público de investir num momento onde, mais do que necessário, é uma questão de sobrevivência para o país investir. E aí, sobra com quem a capacidade de investimento? Com a iniciativa privada, claro. E é essa mesma iniciativa privada, liderada pelos donos das grandes empresas e dos bancos, que, sabendo da incapacidade de investimento por parte do poder público, por causa da Emenda Constitucional 95, fica com a faca e o queijo na mão para poder fazer suas exigências e poder investir. E quais são as exigências da iniciativa privada? Em primeiro lugar,
menos impostos de renda sobre os donos das empresas. Mesmo o Brasil já sendo um dos países do mundo onde os donos de empresa pagam menos impostos sobre a sua renda. Como você pode ver nesse gráfico aqui, que é da Receita Federal, tirado do site da Receita Federal. A segunda exigência é ter ainda mais subsídios e incentivos para as grandes empresas. Mesmo estando o valor desses benefícios e incentivos fiscais já beirando os 400 bilhões de reais, quase 3 vezes o tamanho do nosso déficit fiscal. Por fim, as privatizações e mais privatizações. Afinal, essa é a chance de comprar monopólios a preço de banana. Lembrando que quem está vendendo essas empresas somos nós. E o dinheiro delas está sendo usado para pagar juros da dívida, que vão quase todos para os mais ricos. É um dinheiro que não passa nem perto do bolso da população, que é a dona do que está sendo privatizado. Gente, é claro que a gente precisa controlar o déficit fiscal. Mas o que as pessoas não entendem é que boa parte desse déficit vem do fato do Brasil ter parado de crescer. Em termos reais, ou seja, descontando a inflação, a gente ainda está num nível de atividade abaixo do pico que viveu em 2014, antes da recessão. Se a gente tivesse crescido a uma taxa de 2% ao ano só, desde lá, como os outros países comparáveis, nossos vizinhos, têm crescido, o PIB brasileiro estaria mais de 10% acima de onde está hoje. Ou seja, uns 700 bilhões de reais acima. Como a carga tributária brasileira é cerca de 32% do PIB, isso significa que a gente teria quase 250 bilhões de reais a mais de arrecadação. Claro que aí também tem receita dos municípios e estados, mas só a parte federal já seria mais do que suficiente para cobrir o déficit atual. É por isso que a trajetória da economia do país é o que mais importa, e não o déficit isoladamente, como as pessoas querem fazer a gente acreditar. Veja os Estados Unidos. O déficit fiscal nos Estados Unidos é de mais de 800 bilhões de dólares por ano, cerca de 20 vezes o nosso, com um PIB que é somente 10 vezes maior do que o nosso. E isso com um endividamento atual muito maior do que o nosso, já que o total da dívida americana é mais de 100% do PIB, enquanto aqui é menos de 80%. Ou seja, olhando a foto, a situação deles seria desesperadora, mas não é. E por que que não é? Porque além deles serem o dono da máquina que imprime o dinheiro que vale no mundo, o dólar, a trajetória da economia lá é positiva. Aí você deve estar se perguntando, mas quem é que financia esse déficit enorme americano? Os países que têm superávit. E por aí você já vai entendendo por que os Estados Unidos, que tem uma política econômica totalmente keynesiana, forçam os outros países a adotarem uma neoliberal para gerar superávit. E entende por que eles apoiaram tanto o governo que se elegeu no Brasil com esse compromisso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por fim, a PEC faz com que tudo que o Brasil cresça nos próximos 20 anos vire um benefício só dos mais ricos. Porque toda receita a mais que vier de arrecadação por conta do crescimento do país vai para pagar os juros da dívida. Aí uns vão dizer, mas isso é uma obrigação do Estado. Ele não pode pegar o dinheiro emprestado, ter uma dívida e deixar de honrar. Aí eu mostro o artigo 6 da Constituição, que diz que o Estado tem o dever de oferecer saúde, educação, moradia, lazer, segurança e várias outras coisas para toda a população. Uma dívida que ele não está honrando. Aí você vai me dizer, mas a dívida financeira tem prazo e por isso ela deve ser paga antes. Aí eu volto dizendo que essa outra dívida tem também, e um prazo que já venceu para muita gente, que morreu desassistida antes de receber o que devia. A PEC 95 entrega as riquezas geradas pelo país pelos próximos 20 anos para os indivíduos mais ricos e torna o Estado refém da iniciativa privada. Se foi feita assim de propósito ou não, não me cabe julgar. O fato é que as pessoas deveriam, ao menos, saber as suas consequências para o país. Se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos que eu tenho trazido aqui, não deixe de assinar esse canal, compartilhe com os seus amigos. O mais importante é a gente levar o conhecimento de verdade, com dados e fatos, para as pessoas poderem tomar as decisões delas, para poderem opinar sem ser de uma forma rasa. Lembre-se aquilo que eu sempre falo, o conhecimento liberta. Até o próximo vídeo.